Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema do vídeo de hoje é: pare de criar teste unitário com o ChatGPT e você vai ver a qualidade do seu código decolar. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Estamos vivendo a revolução das IAs. Eu até fiz questão de trazer esse termo, que é clichêzão mesmo, revolução, só para você lembrar a quantidade de conteúdos e de artigos e de um monte de parafernália que a gente vê por aí na internet sobre inteligência artificial. Essas ferramentas estão realmente mudando muitas coisas no mercado de trabalho, principalmente, na nossa vida no geral, na vida cotidiana mesmo, mas eu acho que para nós que trabalhamos com tecnologia, isso tem um impacto bem grande. Eu até escrevi aí IA, entre aspas, inteligência artificial, para você lembrar que hoje, pelo menos em 2024, não temos inteligências artificiais, né? Talvez até tenha, mas o software que você usa aí, como o ChatGPT, por exemplo, não é uma inteligência, né? Ele tem um mecanismo ali que é bem diferente, não é a Skynet que vai dominar o mundo dos humanos aqui, não é isso que está acontecendo. Mas, realmente, apesar de não ser uma inteligência de fato, né? Tem bastante coisa ali que muda o nosso trabalho. A gente vê bastante isso, principalmente na parte audiovisual. A gente vê ferramentas de edição de imagem que tira fundo, coloca fundo, troca pessoas, tira pessoas, coloca pessoas nas fotos, né? Nos vídeos também você vê simulações de pessoas famosas falando bobagem e criando memes na internet, né? Principalmente acho que nessa parte do audiovisual tá pegando bastante. E para nós, programadores, também pega. Tem muitas ferramentas hoje que ajudam na programação e eu escuto bastante um monte de gente falar que daqui a alguns anos não vamos ter mais programadores, que as coisas vão ser diferentes. São coisas que a gente já ouviu no passado, não com, talvez não com essa força que tem agora, ou com essa previsão de futuro aí, essa perspectiva de futuro que a gente tem hoje, mas independentemente de você achar que vai ter programador no futuro ou não vai, vamos viver o presente aqui, porque esse não é o foco do vídeo, né? De qualquer forma, tem muitas ferramentas interessantes para trabalhar com programação hoje que tem relação aí com o que a gente diz sobre inteligência artificial. O ChatGPT é uma delas. Para quem trabalha aí com o Visual Studio, tem o GitHub Copilot também, é uma ferramenta muito interessante. Elas têm as suas vantagens, né? Não dá para, apesar do tema desse vídeo aqui, do título desse vídeo, falar para você parar de usar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É inegável dizer que essas ferramentas geram um código muito mais rápido do que você consegue digitar, inclusive. Né? Não dá para competir nesse sentido. Uma outra grande vantagem aí é que essas ferramentas reúnem muito conhecimento. Elas fazem, como eu disse, não é uma inteligência artificial, ela não está aprendendo com as coisas, mas ela analisa textos, ela verifica artigos, né? Não sei se ainda hoje pega conteúdo do Stack Overflow, por exemplo, mas reúne muito conhecimento de formas variadas da internet, né? Hoje a internet é um mar de informação que é muito maior do que qualquer biblioteca que a gente pode imaginar hoje, né? E essas ferramentas têm acesso a essas informações que são livres. Né? E aí, às vezes ou às vezes não é, né? Mas de forma geral, ele conseguiu captar muito conhecimento e reunir numa ferramenta ali. Então, é muito mais fácil você produzir código, você fazer várias outras coisas ali dentro da sua ferramenta, dentro do ChatGPT, por exemplo. E teste unitário é uma dessas coisas. Eu escuto muita gente dizer que não vai mais fazer teste unitário porque essas ferramentas geram de um jeito muito fácil e muito rápido. Eu até trouxe um exemplo aqui para você ver sobre teste unitário. Caso você nunca tenha feito, eu gravei um vídeo sobre isso há um tempo atrás e eu realmente fiquei impressionado com a qualidade dos testes que o ChatGPT gera, com a velocidade, com o jeito que ele faz, é uma coisa bem impressionante. E eu queria mostrar aqui rapidamente para você ver. Eu tenho aqui uma classe
é uma classe cliente que tem algumas validações, ó, validar campos obrigatórios. Eu vou copiar esse método aqui, ó, e eu tenho uma janelinha aqui do ChatGPT para a gente ver aqui, ó. Então, eu vou digitar aqui um texto. Tenho uma classe chamada cliente e que tem o método abaixo. Pode criar testes unitários para esse método. E aí vou colar o método aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer? Olha só, ele já cuspiu um monte de código aqui, ó, com todos os testes que a gente precisava. E aqui ele está usando o XUnit, né? Que provavelmente deve ser um dos mais utilizados, ou pelo menos é o que ele deve ter mais conhecimento aí, porque a galera gosta mais de usar. Você pode, inclusive, vir aqui e pedir para fazer, pode reescrever esses testes usando o MSTest. Olha aí, ó, e agora ele reescreveu tudo, a mesma coisa que estava lá, só que usando o MS Test. Então você pode até escolher o framework que você quer. E olha só que interessante, ó, se você pegar essa classe inteira aqui, ó, vou até usar o copy code aqui, ó. E se você simplesmente vir aqui e só colar essa classe aqui, ó, olha aqui, ó, o código é funcional. Ó. Ele inclusive entendeu a classe cliente que eu comentei, né? Eu fiz a menção sobre a classe cliente, ele já criou um new cliente aqui, ó. Ele já entendeu o que era essa classe e fez os testes necessários, ó. Todos os testes estão compilando, pelo menos, ó. Você não vê nenhum erro de build aqui. Se você executar, esses testes vão passar. É bem impressionante a forma como ele gera, a forma como ele entende alguns desses contextos. E você viu que é uma velocidade impressionante aqui. Eu talvez tenha cortado algum pedaço ali na edição, mas questão de segundos ele gera esses testes. Obviamente aqui talvez você queira fazer alguns ajustes. Eu, por exemplo, provavelmente trocaria o nome dos testes. Eles estão em inglês aqui, né? Ele deu uma misturecada aqui, porque ele usou o nome em português do método, mas ele gerou aqui um bom nome, inclusive, né? Throws exception when nome is empty. Talvez eu trocaria aqui para português e não inglês. Mas veja que ele gerou testes bem consistentes. É uma ferramenta muito forte para isso. Ela é muito eficiente nesse sentido de criar teste unitário simplesmente por criar. E aí talvez você esteja pensando, pô, né, mas se esse negócio é tão bom como você está falando agora, como talvez você já tenha visto eu falar no outro vídeo aí, por que não usar então? Se é uma ferramenta tão boa, se ela oferece tanta vantagem, se ela é tão rápida, velocidade é produtividade, né? Então, por que não usar? Ser tão boa assim, qual que é o problema de usar uma ferramenta dessas? Olha só, não é que eu seja contra exatamente essas ferramentas. ChatGPT e o GitHub Copilot, eles são boas ferramentas de apoio para programação. Não sou contra, eu acho que vale a pena se você tiver oportunidade de testar, tiver oportunidade de usar, são boas ferramentas. Só que a gente não pode confundir as coisas. Não existe bala de prata em nada no universo. Tudo que você fizer vai impor escolhas, vai impor prós e contras. Não tem nada que seja perfeito. Talvez até exista aí, eu tô falando não tem nada, mas quem sou eu para dizer que não existe, né? Mas eu tenho bastante experiência na área e, cara, eu já vi várias ferramentas desse tipo prometerem coisas e falarem coisas e nunca é 100% desse jeito. Né? Programação ela existe em vários contextos diferentes, em usos diferentes. Então, não quero que você entenda que é uma coisa que é 100% prejudicial e que você nunca deve usar. O que você tem que entender, que é o que eu quero trazer aqui, é que existem prós e contras. Existem escolhas que você vai ter que fazer quando você usa essa ferramenta. E no caso do teste unitário, quando você usa o ChatGPT ou o GitHub Copilot para isso, você está fazendo escolhas. E algumas dessas escolhas vão prejudicar a qualidade do seu código, sim. Então é isso que eu quero que você entenda antes de sair pensando, aí, vou desligar essa porcaria aí, o cara tá falando um monte de groselha. Então escuta meus pontos e você vai entender onde eu quero chegar. O primeiro deles, quando você usa ChatGPT ou GitHub Copilot ou outra ferramenta do tipo para gerar testes unitários, você está perdendo a oportunidade de aprender. Como assim oportunidade de aprender, André?
Cada vez que você faz um teste novo dentro do seu código, você ganha uma nova oportunidade de aprender algumas coisas sobre o software, sobre a empresa, sobre várias coisas. Por exemplo, você tem a oportunidade de conhecer as regras de negócio do software. Imagina que você acabou de chegar na equipe e você não conhece nada sobre o código que você está mexendo. Se você coloca uma ferramenta dessa para gerar o código para você, você simplesmente vai ser um digitador de código. Você vai pegar o código que a ferramenta gerou e vai jogar lá. Quando você tem a oportunidade de parar para entender o que o código faz e que cada regra de negócio que você está mexendo ou cada regra de negócio que você está passando ali, o que, que elas fazem e por que, que elas existem. Entender as coisas. É uma grande oportunidade de ler o seu código. De entender também o contexto do software dentro da empresa. As regras de negócio são coisas que são fundamentais. E eu conheço dev, já trabalhei com vários desses que trabalham mais de um ano com o software e não entendem nada sobre o processo. Eles não sabem direito como funcionam os fluxos de negócio. Eles não sabem para que serve. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para o time, que geralmente a maioria dos devs não sabe. Como que a sua empresa ganha dinheiro com esse software? É óbvio que ela tem que ganhar dinheiro. De alguma forma a empresa existe ganhando dinheiro. Não é capitalismo. Ela existe porque ela ganha dinheiro. Ela paga seu salário porque ela ganha dinheiro. Como a empresa paga o seu salário? Como que o software que você mexe todo dia contribui para o caixa da empresa engordar e conseguir pagar você e as outras pessoas que trabalham com você também? Como que o seu trabalho faz diferença nesse contexto todo? Essas coisas não são só. Porque tem muita gente que pensa assim: ah, mas eu sou só um prestador de serviço, um terceiro que faz projeto. Eu vou fazer o projeto, depois eu vou embora. Eu não quero saber exatamente o que a empresa faz. Cara, isso é um erro gigantesco. Porque a qualidade da sua entrega está intimamente ligada ao quanto você entende essas coisas. Não é sobre código simplesmente. Entregar software não é só uma pilha de código-fonte que compila em algum momento e vai para produção. Você precisa entender. Porque esse tipo de conhecimento vai fazer você não colocar bugs em produção. Vai fazer você modelar suas classes de um jeito melhor, com nomes melhores, com modelagens, né, de responsabilidade e limite ali melhores também. Entender quando você pode aplicar uma tecnologia e quando não faz sentido usar aquela tecnologia. Não é só sobre código. Esse é um grande erro dos devs. O dev acha que tudo é só código. Ah, eu vou pedir para gerar esse teste aqui porque é só código mesmo, código de teste. E não é. Toda vez que você vai fazer um teste, você tem a oportunidade de aprender mais sobre o software. Outra oportunidade que aparece quando você precisa fazer um teste unitário é aprender a ler e entender o código que está lá. É impressionante a quantidade de devs que não sabe ler e entender código. Eles leem e na cabeça deles só está escrito if loop. Ah, porque se for assim, entra aqui, se for assado, não entra. Cara, esse tipo de leitura para você não soma nada. Não soma nada nem para você como dev, na sua carreira de dev, e nem na sua carreira dentro da empresa. Às vezes eu pego uns devs falando assim: ah, mas eu não tenho chance de ser promovido, eu não vou ser contratado, porque faz mó tempão que eu sou júnior, faz mó tempão que eu sou pleno, e ninguém vê o meu trabalho. E aí, quando você pergunta o que, um trecho do software ali faz, ou como determinada tarefa ali é feita pelo software, o dev não sabe. E não é que não sabe de cabeça, ele abre o código e ele entende só um monte de if loop. Ah, aqui quando entra esse valor, quando entra um é assim, quando entra dois é assado. Cara, se o usuário às vezes nem sabe o que você está falando de um ou dois, ele quer saber sobre a regra. Ele quer saber que se for um status de pedido pendente, o software emite o pedido só depois de 30 dias. Ele não quer saber se if código igual a 1, então data de emissão igual a 31 de agosto, sei lá. Não é isso que ele quer saber. Então, ler e entender código não é só ler lógica. É ler e entender o que o código faz de verdade. Entender o que está rolando ali no meio do seu código. E uma outra oportunidade que você perde de aprender durante os testes
é aprender coisas novas com o seu time. É muito comum que enquanto eu estou fazendo o teste, eu começo a ver coisas que eu nunca tinha visto. Comandos que eu não conheço, formas de fazer diferente, formas de raciocinar diferentes. Essa é uma grande vantagem de trabalhar em equipe. Quando você trabalha sozinho, tudo é do seu jeito, tudo é com a sua opinião. É muito legal trabalhar em equipe para você entender como as pessoas pensam, a diferença de raciocínio, a diferença de conhecimento também. Eu já aprendi horrores sobre o próprio .NET, sobre o C Sharp. A gente fala muito de que dev gosta de codiguinho, eu também gosto. E eu aprendo muito com outros devs. Não importa se você tem 50 anos de experiência ou se você tem 2, todo mundo tem alguma coisa para aprender e para ensinar. Então, esse momento de fazer teste, onde você tem que ler e entender o código, é uma ótima oportunidade de aprender coisas novas com o seu time também. Outro problema de gerar teste unitário com o ChatGPT é que a sua habilidade de testar não muda. O teste é uma coisa que não é natural para os devs. Isso é importante de entender para você saber qual que é a importância de desenvolver essa habilidade. Infelizmente, os devs não aprendem a fazer teste desde o começo da carreira. Se você aprendeu a fazer teste desde o começo, você é um dev muito sortudo ou muito sortuda, porque a maioria dos devs não aprende. O que a gente sai aprendendo é if, loop e como escreve código. Mas ninguém para te ensinar como testa. Como que você faz para verificar se seu código está certo. O máximo que a galera faz é executa o programa, clica nos botões ou faz debug. E aí você vê inspeciona as variáveis ali, né? Vê se está tudo com os valores que você esperava. Isso é teste para a maioria dos devs. É importante reconhecer esse ponto, porque por mais que você diga que é importante testar, porque você sabe da importância do teste, isso dentro da sua cabeça não é uma verdade absoluta. Não é uma convicção. É uma coisa que você até acredita. Mas quando vem outras coisas na frente, teste provavelmente é uma das primeiras coisas que você deixa de lado. Você prioriza fazer a entrega do seu código e não prioriza nada os testes. E eu estou dizendo que uma coisa tem que ser, né? Você tem que testar primeiro antes de fazer o código, e aí o que você vai testar se você não entregar o código, né? Não estou falando desse paradoxo aí, não. Só estou dizendo que, na maioria das vezes, você, por não ser uma coisa natural, o seu primeiro reflexo é querer entregar o código, mesmo que não precise de testes. Teste é um negócio que quanto mais você faz, mais fácil fica. Qualquer coisa que você quer fazer, programar, qualquer coisa vai ser desse jeito. Andar de bicicleta, né, ou sei lá, jogar ioiô, qualquer coisa. Quanto mais você fizer, mais fácil fica. Só que na programação, se você não está dando prioridade para testar, você vai fazer menos. E aí, quando a gente vê uma ferramenta dessa, que gera teste em 5 segundos, e eu tinha um problema que eu não tinha tempo de testar, porque como não é uma coisa natural, eu não priorizo, eu vou achar que eu não tenho tempo. E aí se eu vejo uma ferramenta dessa que gera o teste muito rápido, é só colar o código lá e ele gera para mim, cara, é a solução do meu problema. E aí você vai lá e começa a fazer todos os seus testes pelo ChatGPT. Quando você faz esse tipo de coisa, você está gerando um código ali, você não está aprendendo a fazer mais teste. Você não está entendendo as coisas. Você não para ler o código. Você não para entender as regras de negócio, como eu falei antes. E nem a parte técnica da coisa você também não aprende. Pô, eu preciso gerar um mock para uma situação específica. Como eu faço? Você não vai saber. Porque toda vez você está gerando teste pela ferramenta. E isso pode parecer uma coisa positiva a curto prazo, só que a longo prazo você não aprendeu nada. Então, uma habilidade que você já não tinha e que é necessária para você ser um dev acima da média, você não está desenvolvendo, você está delegando. E isso é uma coisa perigosa porque a ferramenta ela não vai te ajudar para sempre. E se o ChatGPT mudar? E se ele parar de gerar esses testes? E se a sua empresa não deixar mais você usar? Se você vai para uma empresa onde não tem licença de GitHub Copilot, o que você vai fazer? E eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque às vezes você pensa, mas isso aí nunca vai acontecer. Você não sabe, você não é o desenvolvedor da ferramenta. Isso não está dentro do seu controle.
Se o Visual Studio deixar de existir, você consegue programar em .NET usando o Notepad se você quiser, desde que você tenha o conhecimento necessário. Se a sua habilidade não mudar, você não está evoluindo como deve. Você está só sendo uma pessoa que é dependente de ferramenta. E aí uma coisa que eu quero que você pense aqui nesse ponto é que quando você passa esse trabalho para a ferramenta, você está terceirizando o seu trabalho. Testar é uma atividade que faz parte do trabalho do dev. Assim como o mecânico testa o carro antes de te entregar, assim como o cara da assistência que conserta sua máquina de lavar, ele testa a máquina de lavar antes de te entregar, porque faz parte do trabalho deles, você também precisa testar o seu código antes de entregar, porque faz parte do seu trabalho. Se você não testa, você está sendo desleixado ou desleixada. Está entregando seu trabalho de qualquer jeito. E se faz parte do seu trabalho, e você está colocando 100% desse trabalho a cargo de uma ferramenta, você está terceirizando esse trabalho. Não é tão diferente quanto você, por exemplo, contratar um estagiário só para escrever teste unitário para você. Você está terceirizando esse trabalho. E quando você terceiriza, você precisa colocar uma coisa aí na sua cabeça. O quanto é importante para você fazer o teste. Como eu falei no começo, será que você realmente acha que é importante? Ou será que você acha que o teste é só um detalhe besta que você pode terceirizar e que você pode entregar para outra pessoa fazer por você? Porque não é tão importante. Essa é a linha de pensamento que eu quero que você traga a partir de agora. Não estou recriminando se você faz, se você não faz. É só o quanto isso é importante para você. Se é uma habilidade que você julga importante, talvez não seja bom terceirizar. Será que você terceiriza a programação? Você pede para o ChatGPT escrever seu código também? Ou você fica invocado ou fica invocada quando alguém fala que o ChatGPT vai roubar seu emprego de programação? Ou que outra ferramenta de IA maluca aí vai programar por você? Essa é uma coisa para se pensar. Então, não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. Eu só quero que você pense nisso. O quanto testar é importante para você. É importante ou é só um detalhe besta que você pode jogar para outra pessoa ou para uma ferramenta fazer? E o último problema de gerar teste unitário com o ChatGPT é que ele foca na cobertura e não na qualidade. Esse é um dos maiores problemas, acho que para mim o maior problema de você usar uma ferramenta de geração de código para criar teste unitário. É que ela sempre vai focar em cobertura e não na qualidade. Como assim cobertura e qualidade? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Teste de cobertura tem um objetivo. Teste focando em qualidade tem outro objetivo. Quando você gera um teste por essas ferramentas, o que ela vai fazer é passar pela lógica. Pensa no jeito que você trabalha. Você viu aqui como eu gerei esse teste aqui. Eu peguei um código que eu já tinha escrito, que já estava pronto, e coloquei lá, colei no ChatGPT e pedi para ele gerar o teste para mim. Ou seja, baseado no código que eu informei, com os contextos que eu informei, ele vai criar um teste para passar pela lógica, para dar cobertura. Ou seja, ele vai passar por todos os ifs. Ele vai não passar pelos ifs, né? Porque ele tem que entrar no if e não entrar no if. Ele vai passar pelos ands, ele vai passar pelos ors, ele vai passar pelos loops. Ele vai passar por toda a lógica que tem dentro do seu código. Esse é o objetivo. E isso é um teste de cobertura. O teste de cobertura, ele só verifica o que já está escrito. Ele não contesta o que está escrito. E a grande diferença entre cobertura e qualidade é: será que o que está escrito realmente resolve o problema do seu usuário? Às vezes você não sabe, às vezes você não tem certeza. Porque focar em qualidade é exatamente isso. É verificar se aquela lógica que você escreveu está correta para resolver o problema que o seu usuário tem. O ChatGPT não vai julgar se você errou uma lógica. Ele não vai verificar nada. Por exemplo, aqui ó, no nosso código do cliente, ó, se eu colocar aqui, ó, se erros, ele faz umas verificações e adiciona erros numa lista, né? Se eu colocar aqui count igual a zero, ele não vai, para disparar a exceção, né? Ele não vai entender que count igual a zero é uma lógica errada.
Ou aqui que nome.length igual a zero, se eu colocar aqui maior do que zero, ele não vai saber que é isso. Ele não está julgando, ele não está interpretando o seu código. Ele só está passando aqui para cobrir o que tem na lógica. E aí, eu quero que você pense no seguinte: o quanto você confia no seu entendimento? Você tem certeza absoluta em todas as vezes que você escreve seu código e que você programa, você tem a certeza absoluta de que aquele código está correto? Porque se você tiver, um teste de cobertura é suficiente. Agora, se você não tiver, eu acredito que se você é um ser humano comum, você não vai ter certeza, você não consegue garantir que seu código está certo. Você não vai ter essa segurança. E esse é um grande erro. A maioria dos devs fica falando que, mas eu não posso fazer teste de código porque meu teste é viciado. Porque eu testo sempre as mesmas coisas. É por isso que você testa sempre as mesmas coisas. Porque você está testando aquilo que você entendeu. Aquilo que você escreveu, na verdade. Né? E às vezes o que você escreveu não é o correto. Às vezes o seu entendimento não foi correto. André, mas então como que eu faço? Porque eu tenho que entender, escrever o código e depois testar. Eu tenho que testar, criar o teste primeiro e depois escrever o código? Não necessariamente. Mas o que você precisa fazer é planejar seus testes. É entender o que precisa ser feito e planejar aquilo que você vai testar antes de fazer. Quando você for fazer, você faz baseado naquilo que você acha que seu sistema tem que fazer. No resultado esperado. Essa é a grande diferença. O foco na cobertura não checa resultado esperado. Ele só passa pela lógica. Então, quanto você confia no seu entendimento para usar uma ferramenta dessa? Se você acha que seu código está sempre correto, fazer um teste com o ChatGPT tá tudo bem, e tá beleza, e vai garantir o que você quer. Agora, se você não tem certeza, talvez não seja uma boa e você vai continuar escrevendo um monte de teste e quando chega em produção, o seu sistema vai ter um monte de bug ali. Para concluir a nossa conversa, eu quero que você entenda que esse tipo de software, o ChatGPT, o GitHub Copilot ou qualquer outra coisa que você queira usar aí, são ferramentas, não são soluções. Não confunda a ferramenta com solução. Essas ferramentas não vão resolver os problemas. Elas vão te ajudar a resolver. A solução vem daquilo que você faz, vem do seu trabalho, vem do seu conhecimento. As ferramentas servem para agregar nesse contexto. Elas não servem para te substituir. Tome muito cuidado com isso. Vou reforçar, não sou contra usar essas ferramentas. Eu acho que elas são úteis. Elas são ferramentas que são muito poderosas para aumentar a produtividade. Só que elas aumentam a produtividade de quem já sabe fazer. Então não pense em produtividade só como velocidade. Entregar as coisas rapidão. Não é esse o ponto. Produtividade é produzir as coisas que você já faz hoje. E esse é o detalhe importante. Coisas que você já faz hoje de um jeito mais rápido. Se você não sabe fazer teste unitário, se você não tem conhecimento suficiente para fazer nem os testes básicos, não estou nem falando aqui de testes super mega complexos, né? Mas se você não tem conhecimento nenhum de teste, é melhor não usar, porque isso vai prejudicar a qualidade do seu código. Você vai perder todas essas oportunidades que eu falei agora. Você não vai desenvolver suas habilidades, você não vai entregar software de qualidade, mas vai achar que tem qualidade. E você vai perder a chance de aprender sobre o contexto do software, aprender as regras de negócio, aprender coisas novas com o seu time. Tudo isso faz parte do seu aprendizado, da sua evolução profissional. E a ferramenta não serve para substituir esse tipo de coisa. Ela serve para agregar. Um bom uso para ChatGPT, para GitHub Copilot, ferramenta que gera teste unitário, é fazer teste de cobertura. E teste de cobertura é muito bom para fazer refactoring, por exemplo, para alterar código legado. Elas são muito boas para isso. Então, use as ferramentas com o foco correto. É muito bom para dar cobertura, mas é péssimo para qualidade. Porque você vai achar que tem qualidade na sua entrega e, na verdade,
a ferramenta está mascarando a qualidade da sua entrega, do seu código ali, e ainda está te tirando a oportunidade de ter mais aprendizado. Então, não é que eu sou contra, você pode usar, mas use conscientemente. Se você é um iniciante, eu de verdade recomendo que você não use. Se você é um dev já pleno, ali, sênior, a ferramenta vai te ajudar, mas use com consciência. Não espere qualidade dessas ferramentas. Espere cobertura para pelo menos fazer teste unitário, né? Espere cobertura e produtividade na hora de fazer refactor. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um like no vídeo aí e deixa um comentário também, para me dizer se você usa essas ferramentas de geração de teste unitário, se elas te ajudam, se você estava usando sem saber e agora você tomou um choque de realidade aí, sabendo que pô, agora talvez eu não devesse usar tanto quanto eu estou usando, ou se você não concorda com o que eu estou falando aqui também, comenta aí que é sempre bom trocar essa ideia com você. E se esse conteúdo ajudou de verdade, compartilha com outros devs para que esse conteúdo ajude a cada vez mais pessoas a entregar software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.